E aí, meus queridos amigos e amigas, saudações a todos, sintam-se saudados. Mais uma vez estamos aqui, né, fazendo um vídeo para vocês, para nos ajudarem na nossa caminhada cristã. Queridos, hoje temos um tema muito importante e muito interessante. Mas antes, porém, de entrar no estudo de hoje, eu vou pedir para você poder se inscrever no canal. Por favor, né, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos e deixe sempre seu like e seu comentário. Isso irá ajudar bastante a esses vídeos para que possam chegar longe, para que possam alcançar outras pessoas que necessitam da mesma mensagem que hoje você está vendo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Bem, hoje nós temos como tema afastado de Deus. Queridos, esse é um tema muito importante, é um tema muito interessante e é um tema que contém palavras de salvação. Bem, vamos aqui ler o nosso livro de Gênesis. A história, quer dizer, a mensagem de hoje está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 6. E nós vamos ler aqui, vamos ler Gênesis 6, no versos 9. Diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Caim e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos e os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. 14. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca, faça divisões nela e tape todos os buracos com pinche por dentro e por fora. Queridos, a mensagem de hoje é esta em que nós ouvimos, é esta em que nós lemos. A Bíblia é clara. A Bíblia nos ensina aqui que havia um tempo em que Noé ele foi achado um homem justo diante de Deus. E sendo ele achado justo diante de Deus, ao mundo em que ele vivia era um mundo cheio de iniquidade, um mundo cheio de pecado. Queridos, o tempo em que Noé viveu é o mesmo tempo em que hoje nós estamos. Nós estamos tão distantes e tão afastados de Deus. Assim como era o tempo de Noé, assim também como os nossos tempos de dia de hoje. Queridos, percebam que a mensagem Deus manda para Noé poder fazer uma arca. Percebam que dentro daquela arca nem todos puderam entrar. Apenas Noé e sua família puderam entrar na arca, porque era digna, porque era justo diante de Deus e obedecia o que Deus mandava. Agora, as pessoas, o restante, não entraram na arca, porque por seus pecados. Queridos, percebam a mensagem de hoje. Ele tem como nos fazer despertar a respeito do pecado. Somos chamados a abandonar, somos chamados a deixar o pecado. A Bíblia diz que, assim como era o tempo de Noé, as pessoas vendiam, comiam e davam-se em casamento. Assim também é como os dias de hoje. As pessoas já não levam em conta o pecado. As pessoas já não têm mais controle. As pessoas já não têm mais domínio do pecado. Tudo para nós agora é normal. Tudo para nós é razoável. Mas, querido, perceba que um dia seremos destruídos. Assim como Deus destruiu aqueles homens com aquele dilúvio devido aos seus pecados, assim também nós seremos destruídos. Perceba a mensagem aqui. Diz que era um homem afastado de Deus. Nesse momento, talvez nós estejamos aqui a falar para uma pessoa que está tão distante, para uma pessoa que perdeu o fogo, para uma pessoa que perdeu a fé. Mas a mensagem diz que aqueles que perderam a sua fé e aqueles que viviam no pecado pereceram. Todos morreram, todos foram engolidos com o dilúvio. Queridos, percebam que este é o momento de buscar mais a Deus. Este é o momento de clamar. Este é o momento de pedir ajuda divina de Deus. Não há salvação sem Deus. E não há salvação enquanto nós ainda estivermos no pecado. Queridos, percebam que aqui o que nós temos de fazer é de abandonar o pecado. O que nós temos de fazer é viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida
de compaixão, uma vida de harmonia com o nosso Criador. Vamos ler agora o livro de Gênesis, no capítulo 6. Eu vou ler no verso 9. Diz: esta é a história de família de Noé. Era um homem justo e ele vivia honestamente entre as pessoas do seu tempo. Ele vivia em comunhão com Deus. Queridos, percebam que Noé, para ele poder ser salvo, é porque ele tinha comunhão com Deus. E eu quero dizer que se você não tem a comunhão com Deus, procure ter. Este é o tempo, esta é a hora em que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Satanás está a trabalhar ao nosso redor. Perceba que tudo quando nós temos vivido e tudo quando nós temos praticado parece ser algo não importante, mas é algo que vai nos destruir pouco aos poucos. Perceba que a transformação do pecado é de fora para dentro e a transformação do Espírito Santo é de dentro para fora. Assim nós somos transformados. Somos chamados a abandonar o pecado. Aquilo que é mau, aquilo que não vai de acordo com a Bíblia, devemos deixar. Perceba que Noé era um homem justo. Ele tinha a comunhão com Deus. E assim Noé foi salvo. Aqueles homens vieram a Noé. Noé recebeu a mensagem. E Noé comunicou a mensagem ao povo. Ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados e pratiquem a justiça. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Aqueles homens ouviram a mensagem da salvação. Noé pregou aquela mensagem. E ele disse: queridos, venham e façamos arca, para que naquele tempo em que houver aquela chuva de dilúvio, nós possamos ter um refúgio, em que nós possamos ter aonde nos salvar, aonde nós possamos salvar as nossas vidas. Mas aqueles homens negligenciaram. Aqueles homens ouviram a mensagem, mas não quiseram viver. Ouviram a mensagem, mas não quiseram praticar. É o que tem acontecido com nós hoje em dia. Nós temos ouvido a mensagem de arrependimento, mas nós não nos arrependemos. Nós temos ouvido a mensagem que nos faz com que nós possamos refletir da nossa vida, que nos faz com que nós possamos mudar de atitude, mudar de conduta de vida, mas nós não aceitamos essa repreensão. Queremos ainda continuar a viver no pecado, queremos ainda nos mergulhar no pecado, queremos ainda aprofundar no pecado. Queridos, percebam que nós iremos perecer se continuarmos desse jeito. Assim como aquele povo foi levado por dilúvio, assim também somos nós, iremos morrer no pecado se continuarmos a viver nele. Queridos, percebam que Noé pregou a mensagem e ele diz que, queridos, venham e façamos arca para a nossa salvação. Querido, homem como ele é, ele pensa e raciocina como se fosse tudo é certo para ele. Aqueles homens vão a Noé, chegam a Noé e dizem: olha, Noé, de tudo quando você falou, eu ouvi. Mas é chegado a hora em que não é agora em que nós devemos construir a arca. Nós ainda temos muito tempo para curtir a vida. Nós temos muito tempo para fazer as nossas coisas. Nós temos muito tempo para gozar as coisas desse mundo. Então, eu paro por aqui. Eu não venho fazer essa arca. Queridos, percebam que Noé ficou focalizado e fez a arca. Aqueles homens foram a Noé. E Noé pediu para que eles pudessem fazer aquela arca, para que pudessem ajudar, mas aqueles homens negaram. Na sua forma de pensar, eles ainda achavam que ainda tinha tempo para poderem continuar a fazer os seus afazeres. Querido, perceba que Noé, ele é movido pela fé, ele é movido pelo Espírito Santo. Noé conseguia olhar as coisas do alto e Noé conseguia contemplar o que poderia acontecer a partir da sua fé, e Noé começa a construir a arca. No momento em que aqueles homens não aceitaram construir a arca, Noé construiu a arca para a salvação da sua vida e a salvação da sua família e dos animais que Deus tinha lhe ordenado. Queridos, percebam que aqueles homens negligenciaram. É o que tem acontecido comigo, é o que tem acontecido consigo hoje. Alguém vem e diz: vamos à igreja, e você diz que não, hoje eu não tenho tempo, num outro tempo eu irei. Querido, percebam que isso é perigoso. Isto é muito perigoso. O tempo é hoje, o momento é agora. O que você tem de fazer é, a partir de já, aceitar a Jesus como seu Salvador e deixar de praticar iniquidade. Porque um dia nós iremos perecer. Agora vamos ler no verso 11. Diz assim: em contraste, Noé, Deus via que todas as outras pessoas só faziam o mal umas outras. Todas as pessoas tinham se afastado de Deus, tornando-se perversas.
Queridos, percebam que quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos a um passo à morte. Queridos, percebam que quando nós abandonamos a Deus, quando nós abandonamos a fé, quando nós abandonamos a meditação e a oração, nós estamos a um passo à morte. E não temos com quem possa nos salvar. A mensagem é esta. Escutem e entendam a mensagem. Querido, voltemos para Deus. Não devemos viver afastados de Deus. Existe um perigo. Há um perigo existencial do vazio da vida espiritual. Quando nós temos um vazio espiritual na nossa vida, nós estamos em perigo. O que nós devemos fazer é encher a nossa vida de Espírito Santo, encher a nossa vida de esperança e de fé. Querido, voltemos a Deus. A mensagem diz que nós não devemos viver como pessoas perversas. Nós não devemos viver como pessoas que vivem como se fosse esse mundo nos pertence. O mundo não nos pertence. Devemos largar tudo. Devemos abandonar tudo aquilo que nos faz mal. Esta é a hora. É o momento em que nós devemos deixar o pecado. Assim como Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu, assim sejamos nós. Devemos ouvir e obedecer a mensagem de Deus. Não sejamos como aqueles homens que ouviram a mensagem de Noé, mas não creram. Esperaram que Noé pudesse entrar na arca e eles morreram. Querido, perceba que naqueles momentos, aqueles homens, quando receberam a mensagem, falaram a Noé que, olha, eu venho construir a arca num outro dia, num outro tempo. Ou seja, eu venho construir a arca quando eu ver as gotas da chuva começarem a cair. Querido, é o que nós temos raciocinado hoje. É o que nós temos pensado hoje. Nós ouvimos a mensagem e nós digamos, não, eu ouvi a mensagem, mas eu vou aceitar essa mensagem quando Cristo estiver prestes a voltar. Querido, eu te informo e te digo o seguinte: o pecado só vai te destruir e a igreja só vai te informar, mas existe um que pode te salvar, que é Cristo. O pecado nos deforma e a igreja nos informa, mas só Cristo é que pode nos salvar. Queridos, percebam que no momento em que você recebe a mensagem e você rejeita a mensagem, você não está rejeitando a mensagem, você está rejeitando o próprio Deus. Porque Cristo diz que todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Você tem negado a Cristo, você tem vivido uma vida longe de Deus, você tem negado a Cristo a cada dia da sua vida. Queridos, perceba que pecado, todas as vezes que nós olhamos a nossa vida como se fosse nossa mesma, nós pecamos. Todas as vezes que nós vivemos de uma forma como se fosse não existe um Salvador, não existe um Criador e não existe bases da nossa vida, nós cometemos pecado. Quando nós vivemos como se fosse tudo nos pertence, nós cometemos pecado. Querido, perceba que naquele tempo os homens, eles bebiam, vendiam e faziam tudo quando eles queriam, eles faziam. Até que Noé pudesse entrar na arca, eles não se aperceberam. O que está acontecendo com o mundo hoje? Satanás está nos blindando com muitas coisas. Satanás nos blinda com várias diversões, com várias coisas que ele tem nos mostrado dia após dia, para podermos atrapalhar, para que nós não possamos conseguir enxergar a mensagem da salvação, para que nós não possamos conseguir enxergar a mensagem da vida. Mas existem pessoas, existem homens que estão a lutar hoje, dia e noite, a fim de que você possa se salvar. O que você tem de fazer é de fazer a sua escolha, é de ouvir a mensagem e é de seguir a mensagem. A mensagem não é somente de ouvir, mas sim é de viver. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica, e não aquele que ouve e que não pratica. Querido, a mensagem ela deve ser praticada. E não devemos somente ser ouvintes, mas sim devemos ser praticantes. Devemos ser praticantes assim como Noé ouviu. Noé ouviu a mensagem de Deus, Noé ouviu a voz de Deus, que lhe dizia que filho, construa a arca porque eu vou destruir o mundo. E ele diz, informe a todos. Vejam como Deus é bom. Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo para você. Não sou eu quem está a te informar, mas é Deus que está a te informar. Que se arrependa de tudo quando você tem feito. Tudo aquilo que você enxerga que é pecado. Tudo que você sabe que isso é pecado e te mantém distante de Deus. Deixa tudo isso. Siga a Cristo. Deus é quem é nosso foco. Devemos seguir a Cristo para nós podermos ter a salvação. Queridos, triste é quando nós morrermos. Triste é quando nós morrermos sem Cristo. E Deus diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra quando alguém morre em pecado. Deus não se alegra quando alguém morre enquanto ele não tiver Cristo em seu coração. Isso para Deus é triste, porque a vontade de Deus é que nós possamos viver uma vida de eternidade e de glória em glória. Queridos, percebam que nós não devemos viver como pessoas perversas.
Não devemos viver como pessoas ignorantes. Devemos aceitar a transformação. Devemos aceitar a mensagem. Devemos aceitar a palavra de Deus e devemos vivê-la. E indo mais adiante, vamos ler no verso 2, diz assim: quando Deus viu que ninguém fazia o que era certo e que as pessoas tinham se tornado perversas, ele disse a Noé: em todo lugar as pessoas só fazem o mal, uma às outras. Por isso decidi pôr um fim a todos os seres vivos. Eu também irei destruir a terra. Queridos, percebam que Deus irá destruir a terra. Assim como ele fez no tempo de Noé, hoje também ele vai fazer. Nas nossas vidas isso vai acontecer. E todas as vezes que nós estivermos vivos, sempre haverá derrotas no nosso meio por causa do nosso pecado. Queridos, perceba que quando nós continuarmos a viver no pecado, quando nós fizermos algo que não agrada a Deus, a destruição entra. Porque Deus, ele quer pessoas santas. Porque Deus quer pessoas obedientes. Porque Deus quer pessoas que vivem de acordo com a sua palavra. Querido, hoje você recebeu a mensagem. Faça a sua escolha. Abandone a vida do pecado. Fique tão perto de Deus e não fique tão distante de Deus. Não se afaste de Deus. É um perigo quando nós vivemos sem Deus. Procure a Deus. Busque a Deus enquanto ainda há tempo. Porque chegará o tempo em que vocês irão procurar. Chegará um tempo em que nós iremos procurar a mensagem e a palavra de Deus e não acharemos. Querido, o momento é esse. Naquele momento, aqueles homens do dilúvio, quando começaram a ver a chuva, as gotas da chuva cair, enquanto Noé estava na sua arca com a sua família e os animais, eles começaram a gritar para Noé: Noé, abra-nos a porta, mas já não tinha mais espaço. Querido, perceba que a chance é hoje. Você ainda tem por decidir hoje. A decisão se toma hoje, porque amanhã será tarde. Assim como aqueles homens, eles perceberam a mensagem, mas eles ignoraram a mensagem. E foi tarde demais o seu arrependimento. Foi tarde demais o seu arrependimento. Quando eles queriam entrar na arca, a porta já estava fechada. Querido, percebam que chegará o momento em que a porta será fechada para você. E essa porta somente será fechada com a sua morte. No dia em que nós morrermos e sem tivermos Cristo, pronto, já não temos mais nenhuma chance e já não temos mais nenhum espaço de criar um arrependimento e recomeçar as coisas com Deus. Comece a criar um relacionamento forte. Comece a criar um relacionamento com Deus vivo. Comece a criar um relacionamento duro com Deus. Comece a quebrar todas as barreiras, todas as dificuldades que te afastam de Deus. Procure a Deus enquanto ainda há tempo. Não espere que a chuva de dilúvio venha para que você possa procurar a Deus. Não espere ficar doente para procurar a Deus. Não espere que coisas piores aconteçam em sua vida para que você possa procurar a Deus. Comece a procurar por Ele hoje. Comece a procurar a Deus enquanto estiver bem de saúde. Comece a procurar a Deus enquanto que as coisas na sua vida estão dando certo. Não procure a Deus enquanto que as coisas estão dando errado. Querido, Deus não vai te responder. Perceba que aqueles homens que negaram construir a arca, quando Noé estava lá dentro, eles procuraram a Deus, mas foi tarde demais. Porque eles procuraram a Deus no momento de aflição, mas no momento em que eles estavam bem, eles não queriam a Deus. Querido, percebam, no momento em que nós estamos, devemos saber discernir e dividir as coisas. Ainda estamos no momento de busca. Você ainda está a viver de graça. A cada vez que você acorda na cama, é uma graça que Deus te dá. É uma chance que Deus te dá para você poder mudar a sua vida. Então mude hoje. Perceba e receba a palavra de Deus. E creia nela. O que você tem de fazer é de responder à mensagem, que é a mudança da sua vida. Arrependa-se e seja batizado. Arrependa-se e creia em Deus. Arrependa-se e faça as tarefas de Deus. Querido, o pecado nos deforma. E a igreja nos informa, mas só Cristo é que pode nos salvar. Querido, é muito perigoso nós vivermos no pecado. Quando nós estamos no pecado, nós estamos separados de Deus. E quando nós estamos separados de Deus, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas Deus, somente Ele consegue nos ouvir. Não importa o que você fez, não importa onde você está. O que você tem de fazer é de voltar ao seu Criador. O que você tem de fazer é de voltar a Deus. Deus nesse momento te chama e Deus nesse momento te quer. Perceba a mensagem. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós vamos perceber que existia uma cidade que é chamada Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquela cidade devido ao pecado que nela havia. E hoje também nós somos como Sodoma e Gomorra. Se nós não aceitar a mudança, se nós não aceitar a transformação, Deus irá nos destruir. Querido, vamos voltar a Deus. Deus nos quer de uma maneira santa. Deus nos quer de uma maneira santo e justo, assim como Ele é.
Querido, esta é a mensagem. Eu vou parar por aqui e vou pedir a você para que você possa tomar a decisão. A Bíblia diz: quando ouvires a mensagem de Deus, não endureceis os vossos corações. Querido, eu peço para você poder mudar de vida. Se você está distante, se você está longe de Deus, chegue mais perto, fale com Deus, coloque-se de joelho, ore a Deus e confesse seus pecados a Deus. Deus é bom e vai te ouvir, e Deus vai te perdoar, e Deus vai te receber e vai te aceitar. Comece a criar um relacionamento vivo com Deus. Comece a criar um relacionamento digno, um relacionamento forte, um relacionamento sincero com Deus. Queridos, eu vou parar por aqui. A mensagem é esta, e cada um de nós deve fazer uma escolha. Então, eu paro por aqui. Eu vou pedir para você poder compartilhar essa mensagem para que a mensagem chegue mais longe possível, para poder alcançar aquelas outras pessoas que necessitam dessa mensagem. Eu peço para você poder se inscrever no canal e deixe seu like, deixe seu comentário por lá e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu peço para você poder fazer isso para ajudar o vídeo a ir mais longe e alcançar mais pessoas que nesse momento se encontram em momentos de dificuldade. Eu paro por aqui e em nome de Jesus eu volto no próximo vídeo quando Deus permitir. E um beijão.